uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Está começando mais um programa Jornalismo e Cidadania pela sua AltV. Hoje, quinta-feira, 28 de junho de 2012. Meu nome é Maurício Sabará e hoje estarei mais uma vez sozinho apresentando o programa de todas as quintas. O assunto de hoje será genealogia. E o convidado é o genealogista Rodney Brunetti da Cruz. Acertei? É Rodney ou Rodney? Rodney. Boa noite, Rodney. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Programa Jornalismo de Cidadania da AltV. Muito obrigado. Então tá jóia. Bom, como hoje estou sozinho, iniciarei o assunto daquilo que eu gosto de falar. Futebol. E olha que temos muito a falar sobre esse esporte. O Corinthians, como eu já comentei na semana passada, mais uma final da América, decidido com o Boca Juniors da Argentina, e um jogo daqueles para entrar mais uma vez na história corintiana, né? Um empate de 1-1 no La Bombonera, grande pressão da torcida do Boca, mas o Corinthians, como todos já sabemos, jogando muito bem, no estilo do Tite, meio campo marcando bem, defesa marcando bem. Enfim, o empate conquistado heroicamente. Teve aquele gol no finalzinho do Romarinho. Vejam como o Romarinho é um jogador de estrela, hein? Entrou no jogo, primeira bola que ele domina e já faz o gol do empate corintiano. Na semana que vem teremos a final no Pacaembu. E eu acho que dessa vez o Corinthians leva. Você concorda, Rodney? Falando um pouquinho de futebol, o que você acha do Corinthians na Libertadores? Bom, apesar de ser palmeirense, infelizmente eu tenho que concordar que o Corinthians parece que está com a taça na mão já. Uhum. Dessa vez acho que ele vai levar. Uhum. Tá jogando bem. Uhum. E o Boca não está também. Eu vi o jogo contra o Chile também, não senti uma firmeza. Eu falei, como que o Boca chegou até aqui? Então, acho que dessa vez o Corinthians vai. E tá merecendo. Eu sou palmeirense, mas ele tá merecendo. Bom, então vamos falar também um pouquinho do Palmeiras, né, Rodinei? O Palmeiras que vai disputar uma final da Copa do Brasil com uma forte equipe do Curitiba. O que você acha também do Palmeiras nessa final, Rodinei? Tô torcendo bastante, mas tô com medo. Né? Vou ser sincero, tô com medo. Tô torcendo bastante, mas estou com medo. Agora há pouco tivemos o programa do São Paulo, né, Rodinei? Tivemos o programa do São Paulo, o pessoal de São Paulo bravo, né, pela situação da equipe, saída de técnico, enfim, né? Algo que faz parte do dia a dia do futebol, né? Técnico do futebol brasileiro realmente não tem vida muito longa, vai muito do trabalho dele, né, o que ele realiza, né, Rogério? Justamente. E também sabemos agora a final da Eurocopa, né? Uma surpresa também, a Alemanha, que vinha jogando muito bem a competição, dessa vez, nem digo dessa vez, mais uma vez a Alemanha ficou no caminho com a Itália, né? Por sinal, quando a Alemanha estava disputando o jogo com a Inglaterra, Rodinei, eu até pensei assim, né? Puxa, quando a Itália está disputando, eu até pensei, se a Inglaterra vai para as semifinais com a Alemanha, eu achava que a Inglaterra poderia perder. Quando eu vi que a Itália foi, eu falei, puxa, a Itália é
azarona da Alemanha. E ficou até confirmado isso, né? Mais uma vez Itália na final, venceu a Alemanha por 2-1. Ontem teve empate entre Espanha e Portugal, 0-0, decidido nos pênaltis. Então ficou uma final latina, né, Rodinei? Sim. Latina, até combina bem com o termo de genealogia, né? Que vai ser uma final entre Itália e Espanha, e a Alemanha decidirá o terceiro lugar com a equipe de Portugal do Cristiano Ronaldo. Incrível, a Alemanha não tinha perdido nenhum jogo, vai perder agora. Foi o que aconteceu também na última Copa, né, Rodinei? Na última Copa, justamente a Espanha tirou a Alemanha, né? E mais uma vez um time latino, acho que a Alemanha dá zero com o time latino, né? Não é possível. Parece, é uma sina, terrível sina. Exato. Bom, então vamos começar a matéria. Fiz recentemente uma matéria com o meu xará, Maurício Couto Ribeiro, primo da minha noiva Estela, que ele tem uma coleção muito interessante de miniaturas. Vamos ver a matéria. Quem disse que brinquedo é coisa de criança? Quem não se lembra de Ultraman, Spectreman, a coleção Falcon? Muitos adultos também gostam dessas preciosidades. E hoje eu vou mostrar um especialista, melhor dizendo, um colecionador desses brinquedos. Maurício Scott. Opa, beleza? Bem, Maurício? Beleza. Então, tá joia. Fala um pouquinho da sua coleção, Maurício. Bom, cara, a minha coleção ela é bem variada, né? Eu coleciono desde brinquedo antigo até brinquedo moderno. E começou, sei lá, eu acho que quando eu era criança, né? Eu adorava brinquedo, então... e hoje está do tamanho que a gente pode ver depois. Né? E quando você começou essa coleção hoje? Bom, eu comecei a colecionar de verdade com a minha esposa já, né? Um dia ela me deu um boneco do Ultraman, é até esse daqui, ó. O primeiro boneco que eu tive. E ela me deu esse, e eu achei muito legal, e eu quis ter o Ultra Seven também, aí eu quis ter o outro, quando eu fui ver, tava desse tamanho, entendeu? E tem algum desses bonequinhos, brinquedos, que você tem um carinho maior? Bom, aqui na mesa tem já alguns dos meus favoritos, né? Então a coleção do Falcon é muito rara, muito difícil de se conseguir, né? A coleção do Comandos em Ação é muito difícil de se conseguir, né? Mas eu acho que de todos o meu boneco favorito é o meu boneco, né? Eu tenho um boneco Star Wars, né? E que essa foto aqui do boneco, do personagem, sou eu, entendeu? Sou eu. E é uma edição especial que saiu para os membros do fã-clube, né? Então, tanto que aqui atrás tem um dos comandantes do Império no Brasil, é o Maurício Scott Ribeiro. Entendeu? Tem na embalagem. Então, isso aqui só tem um. E houve algum brinquedo, algum objeto assim que você tenha tido mais dificuldade para conseguir, Maurício? Ah, tem. Tem vários brinquedos antigos aí, são desafios, né? Um dos mais difíceis de conseguir são os de Comandos em Ação, né? Principalmente os da série de 83, porque pelo tempo, né? E pela quantidade que foi lançada pela Estrela na época. Então é muito difícil de conseguir, né? Então esse soldadinho cobra aqui é muito difícil de conseguir. Tem bonecos de Comandos em Ação aí que chega a custar R$400, um boneco desse daí. Qual desses brinquedos assim foi o mais caro que você teve? Ó, eu tenho alguns que são bastante raros e caros, né? Mas, sem dúvida, o que eu gastei mais foi com a armadura de Star Wars, né? Eu tenho 2 armaduras de Star Wars e foram cerca de $1.500, né? Cada. E eu deixo eles montados no manequim, né? Essa realmente eu acho que é a mais cara. Você tem mais ou menos noção do número de miniaturas que você tem? Olha, eu devo ter cerca de 600 a 650 peças, né? Minha coleção é até discreta, né? Eu me dedico a outras coleções também, né? Então, dentro daquilo que eu me propus a colecionar, inclusive até um amigo meu que fala que coleção é foco, né? Então você fala, não, eu só quero ter isso, você tenha só aquilo mesmo, né? Não fica expandindo.
Eu devo ter uns 650, por aí, 600 objetos de coleção. Existem amigos meus que têm apartamento cheio, né? Dorme no cantinho, o resto do apartamento é caixa de boneco, né? E dentro do colecionismo de brinquedo tem uma grande variedade. Tem pessoal que coleciona militaria, que são os famosos soldadinhos, né? Tem pessoal de comandos de ação, Ultraman, pessoal que coleciona de anime, né? Então é bem vasto, né? Eu coleciono um pouquinho de cada coisa. Minha coleção, como eu disse, é até discreta, né? Tem amigos que têm muito mais que eu. Muito bem. Você disse que tem amigos que tem mais, mas pelo que eu pude ver, sua coleção é muito grande, muito vasta. Meus parabéns. Obrigado. É isso aí. Tchau, tchau. Que legal essa coleção do Maurício Coach Ribeiro, né, meu xará? Inclusive, além da coleção, ele também administra um site, né, de um guitarrista sueco chamado Ing Malmsteen. Então você pode ver, Rodinei, que coleção é com ele mesmo, né? Até digo, né? Quem quiser procurar ele no Google, digite Maurício Coach. Coach S-C-O-U-T. E acha muita coisa legal dele também. E agora há pouco nós conversávamos, né, Rodinei, que você disse que também gostava de fazer as suas coleções? Sim. Quais eram as suas coleções? Eu cheguei a fazer coleção de chaveiros, ainda tenho chaveiros ainda, fiz coleção de marcas de cigarro, tem mais de 1.500 maços de cigarros. Poxa vida. Nunca fumei, mas compensação tenho mais de 1.500 maços de cigarros. Tenho cigarro do mundo inteiro. Coleção de gibi também, tenho coleção aí do Tio Patinhas, tenho coleção do Almanac Disney, Mônica, Cebolinha, não consegui desvencilhar delas, estão lá ainda. Uma parte no passado eu cheguei a vender. Mas, né, está lá em casa, não joguei fora. Uma coleção é uma coisa muito legal também, né? Eu acho que é um hobby bem bacana, sabe? Ele até comenta o Maurício, né, que apesar de essa coleção dele ter essas miniaturas, parece até brinquedinhos, né? Realmente são brinquedinhos, mas não deixam de ser algo para se guardar, como se fosse um pequeno troféu, né? E ele até comenta que quando vai criança na casa dele, fica até nervoso, com medo que mexam e quebre alguma coisa, né? Pelo valor de algumas coleções e por ser algo que tanto ele gosta, né? Sim. Então tá certo. Vamos pro comercial então? No segundo bloco a gente vai começar a entrevista com o Rodinei. Comercial, por favor! Queremos que todos façam. Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, esportistas, metade de monstro, coisas do além, lendas brasileiras, lendas gregas, pessoas boas, pessoas não tão boas, gênios da arte, gênios da ciência, amantes, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você vai dirigir, tá convidado. Falta xixi no banho. Ajude a mandar
Quem usa drogas financia essa escola. Prepare-se. Logo um recém-formado cruza com você. Eu quero dizer que eu estive aqui na AltV, eu já tinha ouvido falar muito, mas eu vim constatar que realmente é uma tecnologia moderníssima, emocionante até, e esse contato direto com o telespectador eu acho uma coisa sensacional. Você sabe o que o telespectador está achando, o que ele está falando, o que ele quer saber, e sempre a pergunta que vem de telespectador é uma coisa sempre inusitada. A gente nunca imagina o que ele vai perguntar. Eu acho isso uma coisa maravilhosa, essa integração do apresentador com o público, eu acho isso divino. Essa AltV vai para cima, vai para frente, vai ser um grande sucesso. Aliás, já está sendo um grande sucesso, porque eu ouço falar muito. E quando o povo está falando, é sinal que o povo está gostando. Mãe, por que minha barriga ronca? Por que eu sou tão magro? Por que eu não tenho força nem pra brincar? Por que eu sou menor que os outros meninos da minha idade? Por que meu irmãozinho foi pro céu? Por incrível que pareça, muitas crianças ainda morrem antes dos 5 anos de diarreia, pneumonia, desnutrição e por falta de pré-natal. Mas com a sua ajuda, elas podem ultrapassar a idade do porquê. Para saber mais, acesse todascrianças.org.br. Essa televisão é a televisão do futuro. Quer dizer, eu acabei de participar de um programa Prime Time aqui, uma entrevista interativa, que eu sempre ouvi falar nessa coisa, e de repente você vê que essa televisão está te permitindo, essa tecnologia está te permitindo realizar o milagre que só Cristo realizava, que é ser ubíquo, ou seja, estar ao mesmo tempo em vários lugares, né? E essa coisa imediata da resposta, da repercussão que você está falando, e o lar que está recebendo, o decodificador de sua mensagem, está interagindo com você, está respondendo, está pulsando junto, quer dizer, é muito estranho essa coisa. Agora, é incrível como a gente aceita isso com naturalidade, né? O mundo está mudando de uma maneira tão veloz, e era para o ser humano não levar sustos, e a gente vai aceitando com naturalidade. Eu gostei muito de participar desse programa, e acho que mais algum tempo isso vai estar... Daqui a pouco o cara em casa também vai mostrar a cara dele pra gente poder conversar aqui da televisão. Vai ser engraçado. Não? Você tem aí algum remédio para estresse? Eu posso sugerir que o senhor dê uma caminhada, assista um programa de TV com a patrulha. Como assim? Não tô entendendo. O senhor não está estressado? Tô. Então, caminhada, respirar puro, joga uma pelada com os amigos. Muitos hábitos saudáveis e mudanças de comportamento podem servir como remédio para diminuir o estresse, prevenir ou combater doenças ou sintomas delas. E tudo isso sem necessidade de usar medicamentos. Um amor pra vida inteira e sempre acordar contigo. Eterno amor, minha princesa, você é o meu anjo lindo. Alô, galera de casa ligada na AltV, nós somos o grupo Tô Na Boa. E quer contratar o Tô Na Boa, levar o Tô Na Boa pra sua cidade, pra esse Brasilzão, é só procurar o Carlão. No 0 Operadora 11 7837 9208 ou no site quer ficar na boa, contrato Tô Na Boa. Um amor pra vida inteira, sempre acordar contigo.
Ok, estamos mais uma vez de volta com o Jornalismo e Cidadania. E agora vamos ao assunto que interessa, né? Vamos falar sobre genealogia com o genealogista Rodney. O que seria genealogia, Rodney? Bom, a genealogia é nada mais seria que o estudo da origem das famílias. Seria uma ciência auxiliar da história. Okay? Então, você quer pesquisar a história das famílias, você utiliza a genealogia para isso. Pesquisar nome de avós, bisavós, trisavós, pesquisar os antepassados. Uhum. E como é que você iniciou nessa profissão como genealogista? Faz um tempinho. É mesmo? Faz um tempinho. Eu comecei, em 1984, eu comecei a me interessar sobre a história do bairro de Vila Ema, que é o bairro onde eu moro. E comecei a montar um livro sobre a história do bairro. Pesquisei, vi que não tinha nada escrito ainda, existia nada escrito sobre o bairro de Vila Ema, existia já sobre vários bairros de São Paulo, mas Vila Ema não tinha nada. Então eu resolvi pesquisar sobre a Vila Ema. E no meu livro, eu tive que fazer uma parte dedicada à genealogia, porque eu precisava saber quem que eram os descendentes das primeiras famílias do bairro e tal. E foi aí que comecei a fazer as pesquisas genealógicas. Então, pegava lá as famílias lá que vieram em 1894 para Vila Ema, porque foi quando começou o bairro. Esse bairro fica na Zona Leste, próximo de Vila Ema. E de lá foi que eu comecei a pegar o gosto pela coisa. Mas até 86 eu só fazia essa pesquisa para genealogia só das famílias do bairro de Vila Ema. Aí me deu um estalo em 1986, eu falei, caramba, eu faço pesquisa genealógica para tantas pessoas que eu nunca vi, que eu não conheço, por que eu não faço para minha família também? E nessa época eu tinha ainda meus 4 avós vivos ainda, os 2 daqui de São Paulo, né, e meus 2 de Sorocaba, que são os pais do meu pai, né, os pais da minha mãe moravam aqui em São Paulo, né, minha avó era mineira e meu avô era paraibano. Estavam os 4 vivos, então isso ajuda bastante, porque você tem para quem perguntar algumas coisas da família. Porque às vezes quando você não encontra documentos, você tem como perguntar para o avô, para o bisavô, coisa e tal. Ah, como que era? Onde foi que ele nasceu? Mas ele vai falar assim, não, mas eu não conhecia o meu avô, tal, porque eu era muito criança. Então você já sabe que o seu bisavô, entendeu? Já tinha morrido mais ou menos, o seu avô nasceu em 1900, então ele morreu mais ou menos em 1905, 1907, quando o seu avô ainda lembrava dele. Então diminui o espaço para pesquisa. É diferente você chegar, por exemplo, num cartório, você pedir uma certidão de óbito. Eu falei, escuta, eu gostaria de procurar uma certidão de óbito do meu avô, fulano de tal. Aí ele vai falar assim, mas qual o período, né? Mas, entre 1900 e 2000, mais ou menos, ele morreu. Eu falei, mas é um período de 100 anos. Então, você tendo uma data aproximada, já fica mais fácil. Então, inclusive a pessoa do cartório vai ter mais boa vontade de procurar. Não, ele morreu entre 1900 e 1902, tal. São 2 anos de pesquisa, então agora chegar lá com um espaço muito grande já dificulta a vida da pessoa que vai pesquisar. Então eu pude pegar muita informação, que dificilmente não. Eu iria conseguir, mas com muita dificuldade. Então, até eles morrerem, eu pude pegar informação, sempre pesquisando, sempre conversando, com tios avós também. Tá? Porque às vezes aquele tio avô seu que está quietinho no canto lá, que ninguém conversa com ele, tá? De repente ele é o arquivo morto da família. Ninguém nunca pensou em falar sobre coisas antigas com ele. E de repente é com ele que vai falar, não, a família começou assim, o fulano veio de tal país, chegou aqui no navio tal, ele vai... E você só anotando, depois obviamente você vai atrás da documentação. Entendi. Bom, eu pude perceber que os Mormons, eles têm um papel muito importante na genealogia, e pelo que você até comentou comigo, Rodney, que foi algo que você acabou, com o tempo que começou esse seu estudo, acabou descobrindo, é um papel muito fundamental até nesse estudo mesmo, né? Sim, sem dúvida. Eu comecei a pesquisar na Igreja Mormon, se não me falha a memória, foi por volta de 1987,
Foi acho que um ano depois que eu comecei a fazer minha árvore genealógica, mais ou menos, 1987, no máximo. Não, 86 ou 87, foi isso. Porque eles fazem esse trabalho de. Não de genealogia, eles ajudam a pessoa a fazer a pesquisa genealógica. Porque na religião deles, eles acreditam que você tem que batizar também os pais, os avós, os bisavós, que inclusive já estão mortos. Então eles batizam as pessoas que já faleceram. Que é uma maneira de salvar, né, a pessoa, tá? Batizá-la como mormon. É a crença deles, a gente respeita, tudo bem. Mas para o genealogista, eles fizeram esse trabalho que para a gente foi uma coisa que não tem valor. Eles microfilmaram livros de casamento, batismo, do mundo inteiro. Igreja e cartório. Aonde deixaram microfilmar, eles microfilmaram. Então você tem acesso aos livros. Então se você tem um parente, por exemplo, no exterior ou no interior, você não vai precisar viajar para pesquisar os livros lá na igreja, ou no cartório do interior ou do exterior. Você vai numa igreja mormon, vê se existe um microfilme. Na época era microfilme, né? Hoje está disponibilizado na internet. Eles digitalizaram as imagens. Mas antigamente você pedia o microfilme da cidade e tal, quero lá de Gdansk, na Polônia. Aí vai lá, casamentos de Gdansk, de 1800 a 1850. Então você vai procurar lá seu trisavô, seu tetravô naquele microfilme e tal. É claro, você vai ter dificuldade de leitura. Mas isso, com o tempo, a pessoa vai pegando experiência. Eu também, a primeira vez que eu me deparei com um livro de casamento e batismo do século XVII, foi um desespero. Não, mas quem que vai ler isso aqui? Aquele garrancho, aquela coisa horrível, né? Mas era a grafia da época, né? Então a gente vai, com o tempo, vai pegando experiência e vai fazendo a pesquisa genealógica. Vou fazer um comentário um pouco rápido contigo, Rodinei, a respeito da chegada na época da guerra dos alemães, italianos, né, japoneses, próprios judeus mesmo, né? E houve até essa questão da mudança dos nomes, né? Por exemplo, o Denilson Peroso comentava que o avô dele, o avô mesmo chama-se Giovanni Peroso, e foi alterado para João Peroso. Mas parece que era mais um erro de grafia mesmo, né? Grafia, justamente. O João para Giovanni, tudo bem, eles traduziam, né? Sim. Mas muitas vezes o sobrenome, a pessoa que estava anotando lá no porto não tinha noção, então ele escrevia o que ele entendia. Então muitas vezes o sobrenome está errado. E a pessoa só vai descobrir isso quando vai fazer a pesquisa genealógica ou quando, no caso, vai fazer cidadania. A pessoa quer ter cidadania italiana e tal, então lá, eu preciso da minha certidão de nascimento, do meu avô, Aí quando chega lá no livro do desembarque, está lá, sobrenome lá, Felice. Estou só dando um exemplo, não aconteceu isso, mas é um exemplo. Então só que está escrito Felice em vez de Felice, está escrito Felice com TTI. A pessoa entendeu isso na hora e anotou isso. Aí quando vai descobrir lá na Itália, era Felice com C, CE, e não TTI. Aí toca, a pessoa tem que procurar fazer um processo para retificar todo o nome da família, para depois conseguir a cidadania. Isso leva um tempo danado. Infelizmente, quem estava anotando lá na época não tinha noção. Imagina os nomes agora da Romênia, Lituânia, que não tem YW escrito errado. Bom, mas não eram todos os casos, mas infelizmente tem muitos casos assim. Sim. Bom, vamos fazer então, vamos pegar um exemplo de como é feita uma árvore genealógica. Não sei se vai ser possível ver tão bem assim na tela, mas com certeza. Mas eu vou tentar dar mais um pequeno exemplo para o Rodinei entender. Acho que eu vou até me aproximar um pouquinho da tela, não sei se é possível. Vou deixar ficar um pouco longe. Muito bem, eu vou tentar exemplificar aqui. Por exemplo, eu estou com um exemplo aqui de gráfico de linhagem. O que ele aparece aqui no pequeno canto é o nome que a pessoa deve colocar. Primeira opção, o nome da pessoa. O número é a pessoa. Isso. O dono da árvore. Exatamente. No caso que ele é numerado, né? Por exemplo, aqui está marcado o número 1. Nascido, onde, casado, falecido,
onde? No caso, se for casado, né, nome do esposo ou esposa. Na opção 2 e 3, na opção 2, no caso, seria todos esses mesmos dados do pai da pessoa. Dos pais, do pai e da mãe. Então, Isso. O número 2 seria o pai, o número 3 seria a mãe. Exatamente. Aí aparece, por exemplo, 4 e 5, que os nesse pais caso, do pai. Exatamente, os avós paternos, né? Isso. 6 e 7, os avós Maternos. maternos, né? E aí começa aquela grande parte, né? Isso. Bisavós, né? Depois trisavós, tetravós. E vai longe, não tem fim. Gráfico bem interessante, por sinal. Existe um outro tipo de então, gráfico. nesse seria interessante falar que esse gráfico de idade seria árvore de encostado. É uma das maneiras de fazer árvore genealógica. Então aí só vai aparecer, por exemplo, a pessoa, os pais, só os ascendentes. Então Sim. os pais e os avós. Não aparecem irmãos nem tios. Sim. Tá? Então seria o outro gráfico, seria aparecer a família toda. Exatamente. Existe um outro gráfico, né? Só que não vai ser possível estar mostrando ele. Mas aqui no caso ele é separado da seguinte forma: pais em cima, filhos, netos, bisnetos, trinetos, tetranetos, pentanetos, hexanetos. Parece o Brasil ganhando a Copa do Mundo, né? Vai até o pentacampeonato, né? E aqui como é que é feito esse outro gráfico? Então esse daí parece um organograma de uma empresa, né? Então, como se fosse o presidente lá, tá? O presidente seria você escolhe um avô seu qualquer e põe ele lá, abre e põe todos os filhos na segunda linha. E depois nas demais seria já a terceira geração, seria os netos, depois bisnetos, trinetos, aí vai aparecer, porque aí aparece todos os irmãos, os tios vão aparecer tudo, os tios avós, já o que não acontece na árvore de encostado. Claro. Aí são só os ascendentes. E aí são os descendentes de uma pessoa qualquer. Você pega um avô, um bisavô, um trisavô, um tetravô e puxa toda a árvore, todo mundo que descendeu dele. E aí, inclusive, existe uma outra aqui, né? Que ela Essa está está bem mais miudinha, porque... bem maior, né? Esse é o exemplo da minha árvore, até o meu dodecavô. Vou aproximar um pouco mais, mas não vou conseguir fazer muito milagre aqui, não. Que aí no caso é a sua árvore genealógica, né? Esse aqui é o primeiro exemplo que eu havia mostrado. Árvore de encostado. Dá pra ver muito bem. Tá? E essa aqui, no caso, essa última que eu mostrei, que é uma árvore genealógica um pouco maior, é justamente a sua árvore genealógica, né, Rogério? Todos os descendentes do meu dodecavô. Esse é o decavô, né? Se eu fosse fazer a minha árvore genealógica, por exemplo, aqui pelo exemplo que eu vi do Rodinei, o nome dele está bem aqui embaixo. Isso, é o penúltimo. O penúltimo embaixo. Linha, os dois últimos são meus dois filhos. Exatamente. Aí o exemplo que eu usaria no meu caso, por exemplo, tem um irmão mais velho, né? Que ficaria no primeiro canto, né? O nome dele é Mário Bruno Marquebeck Filho. Em cima colocaria o nome do meu pai, né? Isso. Mário Bruno Marquebeck. O nome da minha mãe, né? Leia Nilza Sabará Marquebeck. Aí começaria, vamos dizer, com o nome do irmão do meu pai? Sim, porque aí no caso seria só sempre o lado paterno, né? Sempre o lado paterno. Não estou pegando, por exemplo, os pais da minha mãe não aparecem aí. Tá, no seu caso, né? Nesse caso aí não aparecem os pais da minha mãe. Eu poderia fazer tudo isso daí só aparecer no lado materno. Aí não ia aparecer o lado do meu pai. Porque senão fica uma coisa enorme. Né? Não dá para pegar uma parede. Bom, se fosse o caso do meu pai, seria o irmão dele, Cláudio Marquevics. No caso da minha mãe, eu vou até falar a família toda da minha mãe, acho que ela vai até gostar quando eu falar isso hoje, né? Minha mãe, ela teve 9 irmãos, aí seria Maria José, Helena, Isabel, João, Edmeia, Eli, ela no caso, não vai ser citada, Carlos e Paulo. Depois, o que eu citaria, Rodinei? Citaria os meus avós paternos? Sim. Meus avós paternos. Meus avós paternos e tios avós. Tios avós, nesse tipo de gráfico. Nesse tipo de gráfico. Então, meus avós paternos, que eram alemães, seria Fritz Marquevics e minha avó paterna, Genie Edith Marquevics. Aí seria, no caso, tio, né? Aí seria, no caso, a irmã da minha avó, Ruth, chamada Zípora, né?
Isso. Tô tentando lembrar dos nomes aqui. Mas é muito interessante. É bom pôr isso num gráfico para não esquecer. Exatamente. Com o tempo esquece. Aí se fosse, no caso, os avós maternos, seria meu avô João Sabará e minha avó Ana Sabará. Esse Sabará vem de... Então, o sobrenome Sabará, eu acredito que seja uma cidade mineira, conhecida como Sabará mesmo. O meu avô, pelo que eu sei, ele nasceu numa cidade próxima do interior de Minas Gerais. E a minha avó nasceu na cidade de Cachoeira Paulista. Aí eu não sei se eu te pedisse como seria feita essa árvore genealógica. Da cidade de Sabará. Eu acredito que a origem do sobrenome Sabará seja da própria cidade. Só que o meu avô João Sabará nasceu numa cidade que acho que era divisa de São Paulo com Minas Gerais. Minas foi colonizado, né, por paulistas, né? Então exatamente. Acaba todo mundo, né? Se fosse da família Sabará, eu acho que até seria bem trabalhoso para você, porque a família Sabará é muito grande. Muito grande. Eu já pesquisei algumas famílias em Sabará, né? Mas por acaso, assim, não lembro de ter visto o nome Sabará. Sim. Mas, é claro, né, eu estou pesquisando coisa lá de 1740, 1750. Né? Então, não sei, de repente, se o Sabará vai até, saber daí, até, por exemplo, 1800, aí depois já parte para Portugal. Então, jamais eu ia encontrar lá em 1700 alguém com o sobrenome Sabará. Também tem isso. Agora, já no caso da família do meu pai, a família do meu pai já é uma família pequena, né? Mas talvez a dificuldade seria pelo fato dos antepassados do meu pai não serem do Brasil, né? Sim. Porque o meu avô paterno ele nasceu numa cidade alemã conhecida como Breslau, o nome dele era Fritz, e o sobrenome Markiewicz, né? E essa cidade, algumas ocasiões foi da Alemanha, outras ocasiões da Polônia, né? Então, acho que seria uma pesquisa um pouco mais difícil, né? Sim, não digo assim mais difícil, né? Obviamente vai dar trabalho porque é no exterior, então a grafia também fica um pouco mais difícil. Sim. Né? Além de você ainda não saber ler, no caso é alemão, né? É alemão, isso. Então pega umas letras góticas lá, é terrível para ler. Sim. É difícil, mas não é impossível. Pode até conversar depois, me passa a cidade, eu não vou te prometer nada. Né? Inclusive o pai da minha avó paterna era russo, né? O senhor Max, né? Você vê que é uma pesquisa difícil que você fazer. Essa é uma árvore complexa, hein? Essa é uma árvore bem complexa. Não tem nada no interior de São Paulo aqui, não tem nada na capital. Mais a família da minha mãe, né? E como você fez uma pesquisa muito interessante, Rodinei, eu pergunto como é que você, no caso, fez a pesquisa da sua família? Bom, parte eu tenho aqui em São Paulo. Então, por exemplo, eu nasci em São Paulo, meus pais nasceram aqui em São Paulo, a minha mãe na capital, meu pai no interior. Depois, o lado da minha mãe, minha avó é mineira, meu avô paraibano. Eu consegui pesquisar isso nos Mormons, nos microfilmes do Mormon. Agora estão disponíveis na internet. Então, e do meu pai são do interior de São Paulo, vão para o interior de São Paulo, depois vem voltando para a capital, depois vão para o litoral e chega até 1540 em São Vicente, que é onde todos começaram. Né? Sim. Primeira cidade, né, do país, tal, aí começa a adentrar São Paulo, fundaram São Paulo, depois os bandeirantes começam a ir para o interior, então tem um monte de avós aí que estão todos nesses meios. E no caso, Rodinei, quanto tempo você demorou para fazer essa pesquisa da sua família? Até chegar... Bom, é uma pesquisa que não tem fim, tá? Então, por exemplo, para eu chegar nesse meu avô de 1540 aí, né, eu levei, começando em 86, eu levei cerca de 18 para 19 anos. Para descobrir esse ramo, tá? Porque são vários ramos, né? 4 avós, que geram 8 bisavós, 16 trisavós, né? Então, sabe, chega uma hora que você não encontra nada disso aqui, procura desse lado, procura esse outro aqui, tem pesquisa para a vida inteira. Né? Então, não se desespere. Chegou numa cidade lá que pegou fogo os livros da igreja, não se desespere. Tem outras maneiras de se procurar, tem outros avós ainda para procurar, depois volta naquela cidade,
não se desespere. Uhum. E existe alguma árvore genealógica, vamos dizer, a maior árvore genealógica que você já fez a pesquisa? Aquela que te marcou mesmo? Não, a maior que eu fiz por enquanto é a minha. Por enquanto é a minha. A maior que existe no mundo é do filósofo Kung Fu Tse. Como chama? Está no livro do Guinness. Uhum. Vai até 400 e pouco depois de Cristo. Lao Tse, esqueci o nome do chinês. Uhum. Então, mas é a maior, tá no Guinness. Faz jus realmente à população chinesa, né? A maior população do mundo, né? Justamente. Mas ele com certeza já deve ter árvore genealógica dele pronta, né? Mas seria um desafio, né? Fazer essa árvore genealógica. O pessoal da internet está participando aqui. Uma pergunta que eu achei interessante é se é possível descobrir doenças como diabetes, doenças genéticas, né? Através de uma consulta pela árvore genealógica. Isso é um pouco difícil porque nem todos os registros de óbitos mencionavam a causa da doença. É claro que os mais recentes vão mencionar, mas você começa a pegar livro do século XIX, 1800 alguma coisa, já no máximo fala que morrer de sarampo, morrer de bexiga, tal, morrer de tiro, picada de cobra, mas aí não, para trás vai ficando difícil. Até o século XX, aí pode ser que esteja mencionado alguma coisa, ou tenha algum arquivo no hospital, mas é difícil. Uma outra pergunta também, isso nem seria uma pergunta, parece que está tendo um congresso, né, referente a esse assunto. Vai ser o nosso 4º congresso das BRAP. Eu faço parte da diretoria das BRAP. Nós vamos ter o nosso 4º congresso no dia 20 de outubro no Mosteiro de São Bento. E a entrada? A entrada franca, estão todos convidados, das 8 às 18, dia 20 de outubro. E você costuma dar cursos, né, sobre genealogia? Sim, no último congresso que teve, foi no ano retrasado, eu fiz um curso para genealogia para principiantes. Então eu expliquei o beabá. Né? Então, porque a pessoa, como que eu começo a árvore genealógica e tal? É super fácil, todo mundo tem em casa o material inicial, é a certidão de nascimento. Nasceu Maurício, no dia tal, filho de fulano e fulano, neto por parte de pai de ciclano e beltrano, e assim vai. Aí Maurício consegue a certidão de nascimento do pai. Você já vai andar mais uma geração, você vai encontrar o seu bisavô. Aí você consegue a certidão de nascimento do seu trisavô. Você vai encontrar mais uma geração. Isso tudo até 1889. Foi quando começaram os cartórios no Brasil. No Brasil todo. Porque em 1875 já existia alguns estados que tinha registro civil. Existia uma lei que obrigou, mas não pegou. A lei pegou no país inteiro em 1889. Então de 1889 para cá você consegue certidão de nascimento, casamento e óbito. Agora, anterior a isso, aí é só nos livros da igreja. E vai até quando, Rony? Vai até... Tem o Concílio de Trento, foi em 1545. Obrigaram-se a fazer os registros dos casamentos, dos óbitos, do batismo em livros, porque não era obrigado, antigamente a igreja não era obrigada. Então são os nobres que faziam, uma família ou outra fazia, não era obrigado. Depois do Concílio de Trento, em 1545, aí teve obrigação. Então todo mundo consegue, todo mundo entre aspas, né? Porque teve as catástrofes naturais, teve livros que foram incendiados, coisa e tal, terremoto, maremoto, mas os mais antigos, no mínimo 1545. Eu já vi cidades em Portugal que em 1537 já tinham livros de casamentos. Hoje, né, se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais do seu trabalho, existe algum site, algum blog, algum telefone de contato que você possa passar? Eu posso passar o meu e-mail, né, rodneybcruz@gmail.com. E tem o site das BRAP também, onde a gente dá muitas dicas também. Livros, site para pesquisas,
Tem as nossas palestras, as nossas revistas. Nós vamos lançar também agora no mês seguinte, nós vamos lançar a nossa 18ª revista. Tá? A Asbrap foi fundada em 1993. Nós estamos lançando essas revistas, são com trabalhos de genealogia e história, são muito, muito interessantes. Tá? Vamos lançar então essa daí. E elas, os índices das revistas também estão no site, então as pessoas podem dar uma pesquisada. O site da Asbrap é www.asbrap.org.br www.asbrap.org.br. Lá também vai estar falando sobre nossos encontros. Nós temos jantares mensalmente, bimestralmente, nós temos jantares aqui na Alameda Santos. Pode falar o nome do restaurante? Pode, sim. Falando no Bovinos da Alameda Santos. Então, se reúne para trocar ideias sobre genealogia, pesquisa, tal. É muito, muito interessante. E vai ser lá o lançamento do livro. Só não temos a data exata porque estamos aguardando a gráfica terminar, acabar de rodar as revistas. A gente fala revista, mas na verdade são livros, tá? Então, dessa grossura, assim, 300, 400 páginas. Então só estamos aguardando a gráfica, mas vai ser lançado mês que vem. E no dia 20 de outubro o congresso, e aí já para nível estado do estado não, do país, porque vem pessoas de todo o estado. É muito interessante. Estão todos convidados. Então tá ótimo. Bom, Rodney Brunetti da Cruz, genealogia é um assunto muito interessante, poderíamos ficar muito mais tempo falando sobre esse assunto. Acho que é algo que interessa a todos, saber a origem da sua família, sabe? É um assunto muito legal. Até lhe pergunto realmente qual é o valor, por exemplo, que uma pessoa que queira realmente ver a origem da sua família, as suas raízes mesmo. Você diz assim, o preço para que ela pagaria para um profissional? Exatamente. Vai depender do que a pessoa quer. Se a pessoa quer pesquisar só até a geração X, ou se quer, não, pesquisa até onde você encontrar a voz. Aí eu quero tudo. Eu quero só os ascendentes. Não, eu quero primo, quero tio avô, quero todo mundo. Então vai variar de R$1.000, R$2.000, R$3.000 aí até 10, 15, R$20.000. Mas isso varia meio que de acordo com o tamanho da árvore genealógica? Sim, não, o tempo de pesquisa, né? O tempo de pesquisa, É o tempo de pesquisa, né? É o tempo de pesquisa. Ok. Meus parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. E quem quiser, quer passar novamente o contato, Rodney? Rodney, o meu e-mail é rodneybcruz@gmail.com. E o meu telefone também, pode passar o telefone? Pode passar de novo. 11 9737 3587. Ok. Muito obrigado, Rodney. Muito obrigado, Maurício, pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Obrigado. Bom, quem quiser também assistir os nossos programas anteriores, basta acessar na internet www.jornalismoecidadania01.blogspot.com. Eu fico por aqui. Semana que vem eu estou de volta com mais um Jornalismo e Cidadania. Um abraço e tchau.